Olá, pessoal, tudo bem? Segundo episódio do Influence Podcast e hoje nós temos uma convidada especial também. Ela é minha cliente na agência, é também parceira de várias influenciadoras nossas lá da agência e mais, hein? Uma grande amiga. Então não podia ficar de fora dessa, né? Milena, muito obrigada por ter aceitado o convite de estar participando do nosso podcast. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo incrível, que a gente já faz esse podcast assim, Já. sempre, né? Só que agora a gente vai trazer um pouquinho da Milena para os nossos seguidores, para a nossa audiência. E eu tenho que começar que você fale sobre a Milena. Milena que eu conheço, que virou minha amiga, que além de cliente, eu não gosto nem de falar que você é minha cliente, você é minha amiga. Para falar um pouquinho da Milena, dos filhos, marido. Fala um pouquinho de você. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que a Thaís está dando de vir aqui falar e conversar e contar minha história. Bom, Milena, né? Tenho 2 faculdades, administração, pedagogia. Sempre gostei muito de estudar, muito, muito, muito. Sempre gostei muito de ler e sempre fui muito de pessoas, sempre gostei de ter pessoas, né? Então, nunca gostei de ficar sozinha, de não estar com alguém namorando ou... Então, namorei pouco. Casou? Casei 2 vezes. Eu me separei, né? Me casei em 2009. Em 2010 eu me separei. Conheci o Júnior em 2013, num curso. Coitado. Estudando. Coitado, estudando. Eu me interessei por ele, achei ele bonito, mas achei ele muito novo, né? Falei, mas quem sabe, não tô, né, fazendo nada. Quero ele. Vamos conhecer. Conheci primeiro a mãe dele e a irmã. E ele terminou um relacionamento, ele estava se relacionando com uma pessoa quando a gente se conheceu. Então, eu não pude, né, fazer nada, fiquei quietinha na minha. Quando ele terminou, a mãe dele, veio me contar. Ele terminou o relacionamento. Eu falei, então é agora. Aí eu dei em cima. Olha lá, ó. Foge a regra, né? Ai, que bom, adoro. Dei em cima. Aí nós fomos fazer um curso que a gente fez um curso que chama Condor Blanco, de liderança. E a gente era staff nesse primeiro staff que a gente fez. E uma amiga ficou enchendo o saco. A gente começou a ficar muito perto, de mãozinha dada e tal, conversa daqui, conversa dali. Ela, o que vocês precisam no fim do staff, no fim do evento, para namorar? Falei, um pedido de namoro. Aí ele ajoelhou no chão brincando e me pediu em namoro. Depois daquele dia, a gente não tinha beijado na boca, a gente nunca tinha saído junto. O coitado ajoelhou no chão, pediu em namoro e começou a namorar. Olha só, que bom, né? Foi a moda antiga. Isso é bom. E a gente tá junto até hoje, desde 2013. A gente casou em 2017 no civil, 2018 com festa. Em 2017 eu tive um tumor no seio. Uhum. E a gente casou no civil em janeiro, em maio, abril eu descobri que eu tava com um tumor. Eu não sabia que era um tumor. Uhum. Saía sangue do seio. E aí começa, né? Toda aquela coisa, e o médico, a gente vai ter que fazer uma biópsia para descobrir o que é e tal. E a gente só foi ter a resposta no final de julho, começo de agosto. Então, demorou muito para vir a resposta, que era benigno e tal. Aí a gente resolveu fazer a festa só no outro ano. Então, nós casamos em 2018, com festa, um festão legal. Ai. Foi top. É que ela é empresária e casou com um empresário também, viu, gente? Porque ela também toma conta dele. Também é meu cliente. Na semana passada, a Manu esteve aqui com a gente, a influenciadora, que é parceira da Disque Doce também. Muito. Então, a gente falou bastante da Disque Doce, que é patrocinando o nosso podcast. Que tá aqui, ó. Olha lá, ó. Que é tá meu aparecendo. filho e minha filha. Olha lá. E agora você pode entrar neles, né? Aqui. As fofurinhas. Em 2019, o Theo nasceu. Foi muito, muito planejado, muito mesmo. E Theo nasceu e mãe de primeira viagem, né? Louca, desesperada. Ele tinha 1 semana, eu falei pra minha mãe,
a gente não pode devolver ele pelo correio. Oh, meu Deus. Desesperada. E ela, não, filha, se quiser dar ele pra mim, eu cuido. Mas eu demorei uns 1 mês e meio, 2 meses para entender um pouco o que era maternidade. Aí eu conheci um pediatra na internet e ele não prometia milagre, ele entregava um milagre. Eu faço seu filho dormir a noite inteira. Eu falei, vou seguir. Pode falar quem é? Pode. Ele nem é de Ribeirão, Não, é de não tem Curitiba, problema, não. doutor Odilo Queiroz, quem quiser seguir. E comecei a seguir ele, eu segui ele 2 semanas. E fiz em 2 semanas, o Theo saiu de 6 despertares para 1. Olha só. Com 3 meses ele já dormia a noite inteira, como dorme até hoje. Aí a importância de ensinar pela internet, viu, gente? É, Usar suas redes sociais para ajudar as pessoas, né? exatamente. E a Milena faz muito isso. Tudo que ela retém de conhecimento, ela também Passa transborda na vida das outras pessoas, o né? máximo que eu posso. E depois que eu consegui fazer ele dormir a noite inteira, o doutor Odilo fez uma live comigo. Ele tem, assim, muitos seguidores, sei lá, mais de 300 mil seguidores. Show. E aí a gente fez uma live, foi muito legal essa live. E aí, a partir disso, muitas mães começaram a me procurar para ajudar nessa questão de dormir a noite inteira, que é uma coisa muito desafiante. E o Theo, com 1 ano e 2 meses, eu percebi que ele começou a falar e depois parou de falar. Mamãe, papai e tal, e parou. E aí eu comecei a investigar, ir atrás, fono. Foi para a escola com 1 ano e meio. E o Theo começou a fazer fono com 1 ano e 2. E ninguém nunca me falava nada a respeito do Theo. E era uma incógnita. E eu percebendo que ele era diferente. O Theo não seguia... Quando você dava comandos para ele básicos, assim, ele não seguia. Ele não... Você chamava Theo. Demorava demais responder. Quando respondia, atendia. E aí ele tinha aquelas coisas que eu achava super normal, achava ele super organizado. Ele enfileirava, organizava, punha por cor. E eu achava lindo. Eu falei, nossa, puxou a mãe, olha que gracinha, ele é todo organizado. Aí eu conheci a fono, que é responsável pelo tratamento dele hoje, através de uma nutricionista. O Theo tem seletividade alimentar. E o Theo só mamou mamadeira por, sei lá, uns 2, quase 3 anos. Porque começa com 6 meses a introdução, né? E ele comeu por 6 meses e depois parou. Então, ele só mamava 6, 8 mamadeiras por dia. Emagreceu demais e me deixou louca. Choros, assim... Imagino. De noites inteiras. E ele... Graças a ele, eu conheci Deus, né? Então, foi por ele que eu fui procurar. Eu sempre fui muito de Deus, mas eu era de uma outra religião. E aí, eu me tornei cristã, querendo achar algo para ele que me aproximasse mais de Deus. E foi aí que eu me batizei e tal. E o Theo foi laudado com autismo com 2 anos e 11 meses. E demorou muito, né? Porque eu já comecei a investigação com 1 ano e 2 e a gente só conseguiu com 2 anos e 11. E mesmo assim, ele continuou sem comer. Então, eu encontrei uma nutricionista e a fono dele aqui. E todo esse tratamento, aí eu tirei algumas coisas da alimentação dele. Eu descobri que o Theo tem uma inflamação no intestino. E tudo que inflama... Então, proteína do leite, glúten, que são as que mais inflamam, pioram, né, a seletividade dele. E aí a gente conseguiu fazer um tratamento com várias vitaminas, tirando a proteína do leite, que era a única coisa que ele tomava. Eu demorei de julho até outubro. De outubro até dezembro, para tirar toda a proteína do leite dele. Quando eu consegui tirar, em 3 dias o Theo comeu. Foi surreal. Eu tava lá na loja, um menino que trabalha lá, o Wallace, estava comendo uma marmita na cozinha. O Theo chega na cozinha, sente o cheiro e faz... que ele não falava.
e apontava a boca assim pra mim. Falei, Wallace, me dá a sua marmita. Ele começou a rir, achando que eu tava brincando, e eu não tava brincando. Eu pago R$50 na sua marmita. Tinha macarrão com molho vermelho, então avançou com a mão no macarrão e socava assim na boca. E eu chorava e tiveram que me ajudar, porque eu chorava tanto que eu não conseguia ajudar ele nessa alimentação. E hoje o Theo come com ainda seletividade, né? O Theo come tudo amassado ou cortado. E desde a semana passada, com a glória de Deus, ele começou a comer bisnaguinha de novo. Ontem ele comeu bolo de aniversário. E eu olhei para o Matheus, que está aqui comigo, porque não tem como, o Matheus sabe da minha história. Tá vivendo aí meu milagre comigo. Então é um milagre, né? O Theo não comia, não. E aí ontem ele, por vontade própria na escola, comeu bolo de aniversário. E eu já tentei milhões de vezes ele comer bolo de aniversário. Essa noite até sonhei com ele comendo um pedaço de chocolate. Ei, mães, né? Então, o Theo foi laudado com autismo, né? Eu tenho até a carteirinha dele aqui, ó, pra mostrar. Bonitinho, meu príncipe. E aí, depois, a Bianca nasceu em fevereiro. E o laudo dele veio 4 meses depois. Eu não fazia ideia que ele fosse ser laudado com autismo. Eu imaginava que ele tinha alguma coisa, mas eu não sabia que era autismo, né? Não tinha nem conhecimento sobre muitas coisas, né? Ele convivia na fono com crianças autistas, mas eu não imaginava. Eu via e pensava que fosse, mas eu já... Se ela nasceu em fevereiro, ou seja, eu engravidei 9 meses antes. 9 meses antes eu não fazia ideia da situação. E foi Deus que quis ela, porque se eu soubesse que ele era autista antes, eu não teria engravidado. Eu teria dado um tempo e... É um medo, né? É o medo do que você não conhece, Exatamente. né? Na verdade, o medo não inicial é do que você não conhece. E nos primeiros meses, no primeiro mês principalmente, foi o mais intenso. No primeiro mês que eu descobri o autismo do Theo, eu li 5 livros em um mês. Olha. 5 livros. Eu devorava, eu não dormia, eu lia trabalhando, eu lia alimentando. Eu acabei até deixando um pouco a Bianca de lado, isso foi um erro meu, mas a gente não... O instinto materno é. E um mês depois do Theo ser laudado, o Júnior brinca muito lá em casa, fala, esse seu lado autista, esse seu lado autista, brincava, né? E aí eu falei, bom, se tá todo mundo achando que eu sou autista, eu preciso ver, né? Fazer uma avaliação. E marquei, não contei pra ninguém e fui. Um mês depois, eu fui laudada. Então tem o meu laudo aqui também, ó. Tem o dele e tem o meu, como autista. Né? Só descobriu depois que começou a entender melhor. E aí fez muito sentido. Nossa, quando eu descobri, eu falei, putz, é isso. É por isso que eu sou diferente, é por isso que eu faço tanta coisa e penso de tantas maneiras que as outras pessoas não pensam. Então, tipo, uma das coisas, eu tenho muita dificuldade de entender piada, né? Entender brincadeiras de duplo sentido. Ou então você fala assim pra mim, pera, repete de novo. Não entendi o que você quis dizer com isso. Exatamente. Porque se usar gíria, então, dependendo da gíria... Outro dia eu tava conversando com o Matheus e ele usou uma gíria lá, usou um jeito de falar. Eu falei, tu vai ter que me explicar. Ironia, que eu não então, entendo. Eu não entendo. E fez muito sentido na minha vida. E aí, quando eu descobri que eu era autista, eu falei, opa, peraí que eu sei. Então, o que o Theo tá passando? E o medo era, como o Theo não falava, eu não sabia o que ia ser da vida dele. Então, se ele ia falar, se o cognitivo dele era preservado ou não, se era comprometido. A gente não sabia nada. Então, eu não sabia se o Theo ia ter uma vida normal. Sim. Se ele ia poder estudar, como que ia ser na escola, se ele ia poder namorar, casar, ter filhos, trabalhar e tudo mais. Então, esse era o meu medo. Eu sabia que ele era capaz, porque eu fiz tudo isso sem laudo, mas eu não sabia se ele ia conseguir fazer. Aí,
Em dezembro, em outubro, o Theo começou a falar. Ele começou o tratamento dia 19 de julho. Em outubro, o Theo começou a falar papai. E aí, tudo que você perguntava pra ele, eu falo mamãe, Theo? Não, papai. Não falava não, ele fazia assim, papai. E aí, pra mim, eu falava, é pra acabar, né? A gente carrega, sente a dor do parto, porque os meus 2 partos foram normais. E ele ainda fala papai primeiro. Poxa vida, né? Oh, meu Deus. E depois ele começou a falar. O Theo fala muito hoje. Ele tem uma fala ainda, uma dicção ainda difícil, né? Ele tem a fala tati-bitati, então ele usa o T para várias coisas, para substituir, né? Por outras palavras. Então é tarro, tasa. Mas ele fala, é super compreensível, ele é muito inteligente. Não são todos os autistas, todo mundo fala, autista é inteligente. Não é assim que funciona. Mas tem autistas severos e que têm seu comprometimento e tal. Então, não é fácil a vida da mãe de autista. O pessoal olha o Theo... Da mãe de autista e da também mãe, tendo sua limitação como exatamente. autista. Mas, tô querendo dizer assim, tem muitas mães... O Theo é uma criança fácil, relativamente fácil. Ele tem tratamento, eu consigo pagar. O tratamento veio rápido, porque tem muitas mães que demoram, inclusive, conseguir o laudo. E o que é uma coisa muito desafiante hoje no nosso país. Porque o laudo demora a chegar. Aí o laudo demora a chegar, o tratamento demora a chegar. Se não tiver condições de pagar, aí piora toda a situação. Então, e ainda pensando que tem... Hoje é classificado por nível 1, nível 2, nível 3. Provavelmente ano que vem isso vai cair. Não vai ter mais nível, né? Vai ser autista e pronto. Mas tem os autistas que têm um pouco mais de necessidade de cuidado, que hoje é o nível 3 que eles falam, que é o severo. Então, quem é mãe de um autista severo, você não faz ideia como que é. Então, tem muita mãe que precisa cuidar, o pai abandonou, ninguém ajuda e ela não consegue trabalhar. Então, isso é muito difícil hoje. Muito. Eu não tenho isso. Eu tenho uma pessoa que trabalha em casa, que me ajuda com as crianças. Eles vão na escola, o Theo, com 5 anos, ele já sabe escrever o próprio nome, sabe todas as letras, sabe números todos, sabe fazer conta de mais e menos. Então, ele é bem avançado, ele não precisa de adaptação nenhuma na escola. Então, a vida dele fluiu. Muito. Então, aquele medo que eu tinha lá atrás, hoje eu já não tenho. Hoje a minha oração única é, Senhor, tira a seletividade alimentar da vida dele. Me dá essa cura. Para que ele coma e tenha cada vez mais independência na vida dele, né? E aí, nisso tudo, ainda surgiu a Bianca, que é dodóizinho lá de casa, né? Ela que manda lá em casa. Princesinha. Brava, toda cheia de personalidade. Ela, com 8 meses, teve 4 casos de convulsão, né? Convulsionou. Eu consegui filmar, fomos em 5 neuros para... Eu não aceitava uma resposta, eu queria outra. A gente fez os exames, não era nada. Era para me chamar a atenção. Ela não sentava direito ainda, não ficava em pé. Aí, uma médica, graças a ela, chegou para mim e falou, mãe, sabe o que é isso? Falta de estímulo. Eu falei, opa, então peraí. Aí, a minha atenção voltou para os 2, porque aí ele já tinha 4 meses de tratamento, ele já estava muito... já tinha desenvolvido mais e tal. E aí eu fui prestar atenção. Em 1 mês a Bianca andou. Ela não engatinhou, ela simplesmente ficou em pé e começou segurando os móveis e andar pela casa. Só precisava de um olhar mais. Exatamente. Então a gente precisa, né, olhar os 2, né? E aí isso foi bom para mim. Aí eu caí na real. E a Bianca me dá muito mais trabalho com ficar doente do que o Theo. Bianca. Já teve várias pneumonias, já me levou para o hospital, já me deixou internada com ela. Meu Deus do céu. Então, aí ela chama a atenção, ela não... Hoje em dia, a Bianca falou rápido,
Andou rápido, fez tudo rápido. Eu já avaliei ela acho que umas 3 vezes. A terapeuta do TAR falou pra mim, Milena, chega. Para. Não tem mais necessidade de avaliar, ela não tem autismo. Uhum. Se tivesse, eu já tinha identificado. Eu morrendo de medo. Porque eu não fui laudada, né? Sim. Eu passei despercebido, eu falei Aham. rápido, eu andei rápido. Entendi. Milena, a gente tá falando da Milena, que é mãe de 2 filhos, esposa, cuida da casa, mas a Milena também é empresária, né? Sim. Quando que você começou a entrar no mundo do empreendedorismo? Vixe. O meu pai tem a DISC faz 23, você sabe até mais que eu, faz 23 anos. E eu comecei a trabalhar com ele desde quando a DISC nasceu, que era ali na Rua Aurora, na Vila Tibério, num galpão apertado. Não é onde é hoje, né? Não, Tá. apertado. E começou com um caixa no pallet, pallet no chão com caixas em cima, e foi crescendo. E aí começou a ter prateleira e porta-pallet. E eu tinha que ir ajudar, porque quando cresceu e colocou os porta-pallets, ninguém passava no meio do porta-pallet, só eu. Uhum. Então eu ia até o fim, quando precisava de mercadoria, e abrindo espaço para os meninos passarem e trazer a mercadoria para frente. Era muito engraçado isso, eu adorava. Então eu comecei a trabalhar com meu pai, eu tinha 14 anos. Ai, vão saber a minha idade. Eu já tô fazendo a conta. E aí, hoje você, assim, eu vou falar, né, porque eu cuido do marketing da sua empresa. Você é líder hoje da Sim. Disque Doces, né? Sim, junto com o Paps. Você leva junto com o seu Divo, É, que é famoso lá, mas você tem a liderança da empresa e atualmente abriu uma outra empresa, né? a Bianté. A Bianté. É, eu vendo Conta um pouquinho tênis sobre também. Olha lá, tá vendo? Empreendedora nata. É, a Bianté surgiu porque a gente queria, eu e meu marido, abrir outra coisa, seguir outros caminhos, não só ficar com a DISC Uhum. e com o CT Evolution. E tá indo bem, graças a Deus. A gente tá crescendo, tá cada vez mais aumentando os pedidos aí. Então, quem já compra da Bianté sou eu que vendo. Olha lá, tá vendo, né? Agora, entrando no assunto de influência aí, né? Que a gente teve a Manu, que falou bastante da Diz, que é uma parceira. Eu queria que você falasse um pouco, da importância que tem o marketing de influência. Por exemplo, você já é uma defensora do marketing, né? Porque todas as suas empresas têm o marketing envolvido, né? A gente sabe que hoje está aí. Sempre teve marketing, né? Mas a gente tem bastante a ferramenta marketing digital. E você usa bastante isso nas suas empresas. Mas, se tratando de marketing de influência, hoje ainda tem uma barreira muito grande das pessoas, né? Vou contratar influenciadora, dá resultado, não dá resultado, enfim. E você, não só a Manu, né? Tem muitas pessoas que você contratou ao longo da sua Sim. carreira de empresária. O que você acha dessa profissão? Você acha que realmente agrega isso à empresa? Quando teve a pandemia e a gente não tinha rede social, quem me ajudou e quem fez crescer o Instagram da Disque Doces foram as influencers. Porque, e assim, eu sou suspeita demais para falar. Porque lá atrás, na pandemia, muitas delas não me cobraram R$1 para fazer nada. Eu só mandava produto para elas em casa e elas divulgavam para mim, me ajudavam com isso. Porque era uma época difícil para todo mundo. Uhum. E a gente tinha que ficar fechado e tal. Então, nossa, foi Foram se ajudando, né? muito, muito. E naquela época eu não sabia nada de marketing digital, eu não sabia nada de digital influencer, de empresas que faziam marketing, né, de agência de marketing, nada. E aí eu fui aprendendo na marra, sozinha, Sim. fui vendo que, não, eu não faço assim, eu tenho uma agência que cuida de mim, que você conversa com a agência e não sei o que, aí eu fui aprendendo. E eu fiquei muito tempo, eu posso falar o nome da digital? Claro. Opa! Inclusive, ela vai vir aqui. Pode ficar à Que é vontade. minha amiga. Eu fiquei muito tempo com a Clicinha, Uhum. muito tempo com a Clicinha. A Clicinha levantou o nome da Disque para mim, junto com outras digitais. E
Eu acho assim, a importância... As pessoas que têm medo, eu acho que você precisa achar uma pessoa que conversa com o seu público. Uhum. Então, não é só aquela pessoa que você gosta. Sim. Isso aí Porque, é às vezes, a importante. pessoa que você gosta não conversa com o público que Uhum. você atende. Então, ela tem que conversar com o seu público. E, a partir do momento que ela conversa, é certeza do resultado. É certeza. Uhum. Eu sou suspeita, porque qualquer uma delas que conversa com o meu público, que vai lá e faz, o resultado vem no mesmo dia. Olha só que legal. Vem no mesmo dia. Você é muito defensora delas. A Milena está comentando aqui que no período da pandemia, muitas fizeram ali na permuta. Depois que passou a pandemia, a Milena é uma das empresas que mais investem nas influenciadoras pagando, tá? Então, assim, ela honrou a vida de todas essas influenciadoras depois, principalmente a Clicinha, prova disso, que até hoje vira e mexe, faz uma parceria, enfim, a Milena honra a vida delas mesmo contratando. A Então, Aline também. a Aline Rosado, né? Sim. Contratando o trabalho delas. Hoje, assim, você pode falar com bastante tranquilidade que, se eu tiver errado, você pode me cortar, tá? Porque às vezes vai falar assim, tá puxando sardinha lá pra empresa da Thaís. Mas, sem pensar na minha empresa, mas você acha que hoje o marketing levado pro digital, ele cresceu em que volume de vendas? Porque antes vocês atendiam ali o bairro, né? E você acha que isso aumentou bastante a questão de venda, de faturamento mesmo? Sim. Além de aumentar, me deu mais posicionamento, né? Uhum. Então, hoje a gente tem um Instagram, que é cuidado por você, e com 13.400 seguidores. Nenhum deles foi comprado, foi tudo na raça. Uhum. A gente chegou para você, acho que já tinha, sei lá, mais de 5, 6 mil, Tinha. mas mesmo assim, depois do trabalho que a gente conseguiu fazer Uhum. junto, hoje o Instagram da loja tem uma cara que é bem nossa, que era o que a gente Uhum. queria fazer. Tem que seguir, gente, é muito divertido. E Nossa, a é muito. equipe dela é divertida. Eles topam fazer, eles fazem os memes lá, é muito engraçado. Meu pai faz, vocês precisam entrar para ver o meu pai fazendo, os melhores. Eu gosto quando ele aparece. Ele e o Wallace. Uhum. O Wallace, ele domina os memes da Disque. Figura. Toda vez que tem meme, eu mando para ele e falo, você tem que fazer. Olha lá. Ô, O gente, pessoal é bem participativo. não, eu gosto muito. Nossa, a equipe é demais, né? Eu falo assim, o que leva muito a equipe é a liderança que se tem, né? Você vê que você entra lá, as pessoas te respeitam muito, mas também eu falo que não é o medo, é o respeito. E eles brincam muito e eles têm uma liberdade de falar com a gente no grupo. Olha, a Milena pediu para fazer isso e a gente acha legal fazer aquilo, né? Tipo, eles vão também colocando a cara opinião deles, a sim. opinião deles, sem medo do que vão ouvir, né? Então, isso é uma coisa muito legal de falar. Eu lido na empresa, com a liderança da empresa, de uma maneira diferente. Eu não faço o que todo mundo faz e que é padrão. Então, eu tento agir com eles, eu nem os chamo de funcionários, eu chamo os meus meninos e as minhas meninas, que eu não gosto disso. E eu tento fazer com eles o que eu gostaria que fizesse comigo ou com os meus filhos. Show. Então, eu sempre falo, lidar comigo sempre com a verdade, eles fazem, e eu deixo. Faz hora extra, não sei o quê, porque eu quero. Eu queria fazer uma tatuagem. Você deixa eu fazer uma tatuagem? Deixo. Eu preciso fazer meu cabelo, porque amanhã eu vou ter uma festa, não sei o quê. Eu deixo. Eu posso me dar uma folga hoje, porque é aniversário do meu filho, eu quero levar ele no cinema? Sim. Por quê? Porque todas as vezes que eu lido com eles, com respeito e empatia, eles fazem o mesmo. Eles se entregam para mim de maneira diferente. Via de mão dupla. Eles, inclusive, eles falam que eu sou a mãe. Então, para você ter um relacionamento desse, de mãe, com pessoas que trabalham com você, é porque, sim, eu respeito eles, eu ouço eles. Inclusive, eu ando afastado um pouco, né, da empresa. Eles que tocam, junto com meu pai. Então, eu precisei montar uma equipe que eles conversassem entre eles, que é a Bruna, o Lucas e o Wallace, para que eles conseguissem conduzir a empresa sem eu estar tão presente assim. E eu tenho uma equipe muito boa, eu não posso falar não. Mesmo.
E isso é muito importante, né? Porque eu acho que uma empresa, ela é considerada como empresa a hora que você vê que ela caminha, Sem você a tá hora que lá. você... E lógico que a gente não pode sair de perto nunca, né? Porque a empresa... O dono faz um negócio saudável, o líder, ele estimula. Mas eu até vou entrar na questão daqui a pouco, né? Porque que eu acho que você tá mais afastada. Mas antes disso, eu queria... Você falou, né, do Theo autista, você também, mas você comentou em alguns momentos que você tem um grupo de mães que vocês trocam ideias. Sim. Como que funciona isso? Depois que o Theo veio o laudo, eu senti a necessidade. Muitas mães, quando eu coloquei na internet, eu demorei um pouco. Eu coloquei o do Theo e depois demorei um pouco para colocar o meu, porque eu confesso que eu fiquei com medo Uhum. do julgamento das pessoas. Tipo, ai, ela é autista. Tipo, até aquela data eu era capaz de fazer o que eu quisesse. Uhum. A partir daquela data eu não era capaz porque aí eu sou autista. E eu fiquei muito com medo disso. E eu demorei quase um ano para falar do meu laudo. Aí, quando eu percebi que, quando eu falei do Theo, muitas mães começaram a me procurar e eu não tive muita ajuda. Não teve ninguém que falasse, ó, se você agora laudou, você vai lá, faz uma carteirinha do CIPTEA, é de graça. Uhum. Você tem estacionamento PCD que você pode fazer o cartão. Ah, tem o LOAS. Ah, tem desconto na CPFL. Ah, tem isso. Ah, tem aquilo. Eu não fiz desconto na CPFL. Desculpa, bati a mão. Fica tranquila. Não pode bater a mão, a gente vai lá e bate a Não, mão, é que só né? pedir. É igual dentista, fala, não pode abrir a boca. Não pode fechar a boca. Exatamente. Eu ainda vou falar outra coisa aqui também. Eu tô me laudando com TDAH. Meu marido já me laudou. O Júnior sempre em primeiro, né, com os laudos. Sempre. Ele precisava fazer alguma coisa na área. Aí eu percebi que tinha necessidade de formar um grupo de mães que a gente se ajudasse. Porque eu faço parte de um sertãozinho, é bem grande. Legal. Muito legal o grupo de mães de sertãozinho. E aí eu falei, nossa, eu preciso fazer isso. E aí eu comecei meu grupo aqui em Ribeirão. E ele começou pequeno. Hoje a gente tem, eu acho que uma média de umas 120 mães lá. Uhum. E está crescendo todo dia. E a troca que tem lá dentro é fantástica. De tipo, qual remédio você dá? Esse remédio ajuda, piora? Meu filho teve um efeito colateral assim, assim, assim. Uhum. Eu tô passando uma necessidade, alguém pode me ajudar? Ou Legal isso. muito. Muito. Então, muitas mães não sabiam da carteirinha do CIPTEA. Uhum. Muitas. Isso aqui é grátis. Uhum. Você entra lá na prefeitura, faz o cadastro tudo online, manda foto, manda tudo. Chega para você um arquivo, você vai numa gráfica e imprime. Uhum. Show. E muitas mandam fazer pagando, Uhum. que também pode ser feito assim, que não tem problema nenhum. Mas existe o grátis, sabe? Uhum. E tem várias outras coisas que muitas mães não sabem. E o grupo serviu para isso. Que bom. Inclusive, se você me der uma abertura, Sim, claro. dia 21 agora de setembro, a gente vai fazer uma palestra. Ah lá, já pode convidar aqui, ó. Dia 21 de setembro vai ter uma palestra lá na Disque Doces, porque o salão tá aberto, né? Tá reformando, sobre o direito dos autistas. E vamos ter duas pessoas falando, que é a doutora Ana Paula, que é advogada, e a doutora Flávia, que é neuropsicóloga ou neuropedagoga. Eu agora errei, não sei. As duas vão falar sobre isso. Tá aberto, é grátis, 3 horas da tarde, Rua Constituição, 127. Vai estar aberto para perguntas. Legal. Para ajudar. Mi, e agora nós falamos da esposa, da mãe, da empresária, da que se levantou para ajudar, contribuir com um grupo de mulheres mães de autistas. E agora, candidata a vice-prefeita de Ribeirão Preto, né? Me conta um pouco por que você sentiu de levantar, como que foi isso? Porque você nunca tinha comentado sobre isso, Não. né? Acho que tem as pessoas que são chamadas, né, para fazer.
Na verdade, foi realmente um convite, Aham. né? Eles me... Não sei nem se a palavra é essa, descobriram, me encontraram Uhum. através de um amigo. E me convidaram para ser primeiro vereadora Uhum. pelo Agir 36, que tem a causa do autista, Uhum. que é o Partido do Autista. E aí eu nem titubeei, assim, né? Na hora que eles me contaram, me falaram sobre tudo, como que funcionava, como É a que sua era. causa, né? Exatamente. Eu aceitei. E aí depois veio o convite para vice-prefeita. E que aí eu já estava com eles, né? E aí eu aceitei, continuei aceitando. Uhum. Quando eu aceitei, o pensamento foi: eu vou poder ajudar tanto as pessoas que eu já tento ajudar, que eu já ajudo, Uhum. e eu vou poder ajudar mais. Eu vou poder mudar a vida de uma cidade, né? Poder mudar a história de uma cidade. E foi por isso que eu aceitei. Eu pensei nos meus filhos, eu pensei na minha família e pensei na quantidade de mães que eu tenho naquele grupo e falei: se aqui nesse grupo a gente já consegue fazer alguma diferença, imagina estando Uma na proporção prefeitura. maior, né? Então foi por isso que eu aceitei. Entendi. Eu aceitei para tentar mudar aí a realidade do PCD em geral e não só dos autistas, né? Uhum. Porque quando fala, o AG 86 é do autista, vocês vão ajudar só os autistas? Não, é óbvio que não. Uhum. A gente vai trabalhar por uma cidade. Eu não ajudo só autista. Nasce de uma causa, mas que olha para o ser humano, né? Pro ser humano. Exatamente. Exatamente. O Dr. Ismar fala isso, é a capa dura de um livro, né? Uhum. Então, o autismo vem como a capa dura e dentro tem todo o resto. E jamais é só o autismo, né? Tem muitas outras comorbidades que vêm, que Uhum. precisam de ajuda, que precisam ser assistidas, que precisam, sabe, ser olhadas. E como mãe de autista e como autista, eu sei que a gente chega a ser invisível. E as pessoas costumam até falar: virou moda. Não, não virou moda. Uhum. Existe há muito tempo. Só que hoje fala-se mais, Uhum. porque hoje tem profissionais capacitados para laudar mais. Sim. Então, conversando com a Elaine Giata, que é especialista em autismo e TDAH, ela é especialista internacional no assunto, ela fala que esse número vai aumentar cada vez mais. Então, se hoje é 1 para 36, a cada 36 crianças que nascem, uma é Uhum. autista, esse número em breve vai chegar aí em 15, 10, 8. É um assunto que precisa ser olhado com... Exatamente. E não é só isso, né? Eu acompanho bastante a candidatura do Pablo Marçal. E acho que é um que a gente tem em comum, né? Sim, Apesar dele... Tem hora que ele dá umas... Enfim, as estratégias dele lá, dá uma escorregada, enfim. Mas eu gosto muito do jeito dele se posicionar como política, né? Porque ele olha para o povo. exatamente. Você não faz política olhando para os seus interesses. Você parte de uma causa, né? Que tem o autismo, que é uma coisa que talvez você tenha sentido que ninguém olhou para você em questão disso, né? Onde estava esse assunto na sociedade para você falar o que eu faço com o Theo? Mas também olhar para um povo de modo geral, né? Sim. O que acontece muito é que as pessoas foram ficando invisíveis, né? Então, tem cego, síndrome de Down, surdo, mudo, autista, TDAH, tem várias outras síndromes, e foi todo mundo ficando invisível. A partir do momento que eu me levantei por isso, Uhum. e não porque eu precisava estar Uhum. lá por ego, por dinheiro, qualquer coisa do tipo. Sim, Porque a gente trabalha muito, você sabe disso, sim. e isso é só, inclusive, quando eu me levantei, meu marido falou: você não tem nada para fazer, né? Para virar vice-prefeita. Uhum. Você não tem filho, você não trabalha para arrumar Tá mais sem uma coisa profissão, para a né? cabeça? Exatamente. Aí o Júnior te laudou como doida. Nem foi mais nem autista nem Não. TDAH. Ei, Júnior, Por amor. isso que eu me levantei, porque eu
eu sempre tive muito forte para mim ajudar as pessoas, sempre. Isso é uma coisa que tanto eu quanto os meus pais, a minha família, a gente já faz há muito tempo. Sim. Então, poder ajudar de uma maneira diferente, mas consistente, foi o que me chamou mesmo. E o autismo é o que é essência só. Mas todo o resto está sendo cuidado, todo o Sim. resto está tendo atenção e visão. Quando a gente conversa sobre a campanha, sobre a candidatura, a gente não fala só disso, a gente fala de um todo, né? Eu estou me levantando para poder tirar todas as pessoas que são invisíveis, porque tem muita mãe que não tem autista dentro de casa, que não tem nenhuma comorbidade dentro de casa, mas que é invisível. Porque ela não é cuidada, porque ela passa necessidade, porque o filho às vezes não tem escola, não tem. Então, mãe é a minha causa. E não só a mãe de autista, não só a mãe que tem alguma comorbidade em casa. É a mãe. A mãe que é abandonada pelo marido, que não recebe pensão, que precisa trabalhar e cuidar de todo mundo. Ou que mesmo que é casada, não precisa estar abandonada, mas que é invisível, que foi abandonada. Periferia. Sim. Então, tudo isso, sabe? Não só... As pessoas que a gente ajuda, numa maioria, nem todas elas são mães de autista. Pelo contrário. Tem muitas mães que eu ajudo e que só passam necessidade mesmo, que são esquecidas e abandonadas. Sim. E que perderam Bolsa Família e que perderam toda aquela assistencialização que tinha e que não consegue sozinha ter voz para conseguir ajuda. Sim. Ô, Mi, e assim, eu evito falar de política, por muito tempo eu evitei trazer isso, e quando eu te chamei, eu sabia que a gente ia entrar nesse assunto, né? Só que depois que você vai... Eu gosto muito do Brasil, né? E eu acredito muito que a gente possa mudar o Eu cenário que também. a gente tem, né? E eu... por um momento eu pensei que não tivesse mais luz, e aí quando você vê pessoas do seu convívio que você admira a se levantar, você fala, nossa, peraí, ainda tem uma luzinha, né? Então, é um ato corajoso. Eu imagino que não deva ser fácil esse período, né? Porque você se afasta um pouco De das tudo. empresas, De da casa. casa, né? Querendo ou não, você se doa, né? Para fazer a campanha e tudo mais. Você quer deixar algum outro recado? Incluir alguma fala que... Eu só sobre queria dizer que nós estamos nos levantando por algo maior. A gente... Nós somos um partido que não tem dinheiro, que não foi apoiado. Então, nós estamos fazendo por conta tudo. E ainda estamos sendo extremamente perseguidos. Estilo mesmo Pablo Marçal. A hora que você falou dele, eu falei, casou, né? É bem a mesma situação. Então, quem somos nós para sermos tão perseguidos assim? Tudo isso que está acontecendo só me mostra, e com todas as respostas que a gente vem tendo de Deus, que é para a gente continuar. Que é para a gente seguir, porque quem me conhece e não precisa conviver comigo, sabe a minha índole, sabe a minha postura, sabe o meu caráter. E a mesma coisa das pessoas que estão comigo. Sim. Todo mundo sabe quem eles são. Então, tudo isso que está sendo veiculado e dito é simplesmente para boicotar aquilo que foi levantado por Deus. Sim. Então, a gente não vai desistir, a gente não vai voltar atrás, a gente não vai fraquejar. Nós vamos seguir o nosso caminho, vamos fazer o que for preciso para continuar. É Deus falando. Até assustei, eu estava concentrada. E assim, acho que você já tem a filosofia do que a gente como empresário faz muito, né? A gente não pode... tem que olhar para aquilo que precisa ser feito, fazer planejamento e não pode desistir. Eu falo bastante isso nas reuniões que eu faço como empresa.
a empresa que não dá certo é aquela que a gente desiste de colocar energia nela. Exatamente. Porque não existe empresa falida, não existe empresa que, eu fiz de tudo. Não, alguma coisa você não fez. Essa semana eu tava conversando, só pra gente terminar, eu tava conversando com um empresário lá de Sertãozinho e ele falou assim, olha, eu tô me dedicando e tal, e ainda recebo clientes que não mexem com marketing, né? Não faz essa parte. Eu tô tentando de tudo. Eu falei, olha, você tá tentando quase tudo. E a melhor coisa que a gente tem é se agrupar pessoas que estão em outro nível, estão em outras frentes, pra gente entender qual coisa que no nosso negócio, ou nossa vida pessoal, ou nosso casamento, enfim. Não sou casada, tô falando casamento, quem é, né? Porque depois vai falar assim, gente, lançou um fake news. Não tenho filhos, não sou casada, mas eu tenho empresas. Então, é bom a gente se agrupar pessoas que têm coisas para agregar, que traz um outro olhar para a gente entender, olha, onde nós estamos errando e tudo mais. Mas quando eu falo, não tem empresa que não deu certo porque não era para ser, e não, é você que desistiu dela, desistiu de fazer acontecer. Cansou. E isso acontece, querendo ou não, gente, a prefeitura, o Estado, qualquer coisa, ele é uma empresa, né? Ele funciona como empresa. Você precisa ter Exatamente. planejamento, precisa olhar para o que é necessidade. Quando a gente vai fazer as postagens da Milena, a gente olha como que é o comportamento dos seguidores dela. Então, imagina se a gente fosse colocar conteúdos lá que não tem nada a ver com o público dela. Enfim, a gente quer saber o que o público dela necessita de ver, o que eles mais consomem, para a gente poder estar contribuindo, né, com os conteúdos. Então, a prefeitura acho que funciona... Se a administração da prefeitura fosse feita como a administração de uma empresa, já tinha dado certo. E não só aqui, em todos os lugares. Só precisa ter força de vontade e fazer o que é certo. Sim. Se fizer o que é certo, vai dar certo. Dinheiro tem. Só precisa ter gente lá dentro que esteja disposta a fazer o certo. Por isso que eu me levantei. Porque eu sou uma pessoa que estou disposta a fazer o certo. Eu só queria deixar que não é nem de candidatura. Eu acho que todas as vezes que você reúne pessoas que falam, que têm o mesmo propósito, não precisa nem só falar a mesma língua, mas que têm o mesmo propósito, que caminham por um bem maior, e que aquelas pessoas todas juntas vão crescer e vão agregar na vida umas das outras, isso só cresce, isso só é vantajoso. Então, tanto numa candidatura para a prefeitura ou para qualquer outra que seja, quanto em empresas, quanto em marketing. Quando você agrupa pessoas, faz networking, e você só cresce. Eu, desde quando entrei para isso, só cresci. Hoje eu sei conversar sobre assuntos e sei coisas que há 3, 4 meses atrás eu não sabia. Eu fiz amizades que eu não quero mais desfazer. Então, é isso. Né? E isso a gente direciona até para digital influencer. Depois que eu conheci elas me abriram portas. Sim. Eu posso ter aberto portas para elas também, mas elas me abriram. E além de tudo, hoje uma das pessoas... tem outras, eu tenho amizade com a Manu, eu tenho amizade com a Aline, eu tenho amizade com a Clicinha. Mas principalmente a Clicinha, que é uma pessoa que eu tenho fora de qualquer outra coisa. Ela, o PJ. Então, você trazer essas pessoas para a sua vida não faz só com que você tenha ganho financeiro. Você tem ganho em todas as outras áreas. Sim. Por isso que a gente precisa abrir os olhos e abrir a mente para crescer. Às vezes você não está crescendo porque você não está vendo as oportunidades que estão batendo aí na sua porta. Ô, Mia, agora para a gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco para as empresas que ainda têm esse entrave de contratar uma influenciadora. Eu acho que você já relatou muito bem qual foi o resultado que isso te deu, mas assim, tem muita gente ainda que tem esse entrave. E um outro problema é os empresários não estão conseguindo ser influenciador da própria marca, porque nós falamos isso no podcast passado, que a gente tem as influenciadoras que ajudam a nossa marca, mas a gente tem também
os empresários que hoje é influenciador da própria marca, e você faz isso, né, dentro da Disque Doce. Qual que é o conselho ou alguma coisa que você pode deixar de mensagem para essas pessoas? Tanto não é se levantar, mas tomar esse direcionamento nas suas empresas, como contratar ou mesmo falar, se posicionar na... Eu só aprendi a me posicionar porque eu contratei. Então, se eu não tivesse contratado, elas me deram dicas. Elas me ensinaram, falaram como fazer, além de você. Então, quando você não abre a sua porta para contratar, então, vamos pensar assim, eu quero que as pessoas vão até a minha empresa comprar, mas eu não estou disposta a pagar ninguém para fazer propaganda da minha empresa? Uma pessoa que gera conteúdo, uma pessoa que trabalha para isso. A hora que você conhecer verdadeiramente que ela for na sua empresa fazer um trabalho de digital influencer, você vai ver que não é simplesmente pegar um celular e chegar lá e falar assim, oi, gente, eu tô aqui na empresa, banana, banana. Não é isso. Se fosse isso, você fazia. Então, Vivenciar o produto, né? você precisa vivenciar o produto. E depois que você vivenciar isso, depois que você contratar uma digital para fazer o seu trabalho e você bater um papo com ela e falar assim, como que eu faço isso para mim mesmo? E você vê que ela vai te ensinar e que é fácil fazer, não é fácil, né? Agora eu fui... não é fácil. Possível. Mas é possível, obrigada, era essa palavra. Possível. Quando você vê que é possível fazer, aí você vai entender que você não faz porque realmente não é fácil qualquer um fazer, nem todo mundo está disposto a dar a cara. Mas você também não está disposto a pagar para a pessoa que está dando a cara para fazer? É complicado, né? Exatamente. Dá a oportunidade. Chama uma agência de marketing, contrata fala para ela achar uma pessoa que bate com o seu perfil, que conversa com o seu público e dá uma oportunidade. Uma só. Você não precisa contratar ela por 1 ano, por 3 meses. Uma única vez. Você vai ver que dá resultado. Eu sou o resultado. E falando assim de resultado, eu tô falando você mais agressivo mesmo, faturamento. Quando você coloca seu rosto, faturamento, engajamento, dá diferença também? Dá. Nas suas empresas? Dá. Você percebe que quando você coloca o produto ou coloca o rosto... As pessoas querem conhecer quem está por trás da empresa. Então, quando você coloca o rosto das pessoas que trabalham com você, o seu rosto, por exemplo, não basta só eu aparecer. Quando meu pai aparece, nossa, O pessoal vai loucura. engaja demais, demais. Eu fiz com você um vídeo de choquito. A gente estava com uma promoção de choquito. Eu fiz um vídeo comendo choquito. Naquela semana que eu fiz o vídeo, eu não falei de choquito naquela semana. Eu falei na semana seguinte. Ou 2 ou 3 dias depois. Mas o vídeo saiu primeiro eu comendo. Já vendeu choquito pra caramba só porque apareceu eu comendo. Olha só. É isso. Às vezes o poder você... da influência, Exatamente. né? E o que eu bato na tecla e o podcast vai trazer isso. Porque a gente tá trazendo sempre uma influenciadora e uma empresária que sabe do como ela é influente, você sendo influente, e como você contrata o influenciador também. Trazer essas duas realidades e que dão resultados nos negócios, né? Sim. Eu acho muito importante. E acho muito bom você abrir esse espaço, essa oportunidade para a gente poder falar, para as pessoas nos conhecerem, porque todo mundo conhece a Milena do Instagram e conhece a Milena da Disque Doces, né? Não sabe como que foi para mim, às vezes, com o Theo, se foi difícil, se não foi. O aglomerado de tudo, né? Exatamente. Isso é muito bom, saber a história que tem por trás das empresas e saber o resultado que isso tudo gera na vida. A minha família toda vive de Disque Doces. Então, e fora os funcionários e todas as outras pessoas agregadas a isso. Então, a empresa, o digital, o marketing, fez toda a diferença na minha vida. Na vida da minha empresa. Mi, então a gente vai encerrar por aqui. Eu quero te agradecer muito pela participação. A gente sabe, que agora eu te tirei de casa, dos filhos, do marido, das empresas, né? Que é mais de uma, e também da campanha. Tá corrido, né? Mas eu te agradeço demais. Eu que agradeço. Agradeço o espaço. Desejo muito sucesso, que Deus abençoe muito aí essa jornada, e Ele sabe de tudo. Amém. E para onde tudo tem que caminhar. Sim. Né? Nós estamos aí debaixo da oração dele, da Sempre. palavra dele.
Pessoal, agradeço também vocês que ficaram aqui com a gente. Não deixa de compartilhar, seguir, se inscrever. E semana que vem tem mais, com mais novidade e uma influenciadora aí que já tá esperando por vocês assistirem. Beijo, até mais.